Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Gustavo, estou aqui para mais uma aula de Química no terceiro D e E do ensino médio. Então, faz o favor, pega lá a sua apostila, 6 no caso, põe no módulo 25, tá? E vamos começar. Bora lá. Gente, na aula de hoje, continuação da anterior, nós vamos falar um pouquinho ainda sobre química orgânica, sobre o caráter ácido e básico de aminoácidos e proteínas. Como assim caráter ácido, caráter básico? Como a gente já estudou, o que é um caráter básico, o que é um caráter ácido? O caráter básico são substâncias que não são ácidos, pelo menos não classificados como, nem são bases, mas se comportam semelhante ou de maneira que possamos dizer que são parecidos, né, com aminoácidos e proteínas. E o que comportamento é esse? Tá? Basicamente, um ácido ele libera hidrogênio e captura OH. E a base é o contrário. Ela libera OH e captura hidrogênios. Então, qualquer substância que faça isso tem e pode ser dito que ela possui caráter ácido ou básico. Vamos começar? Vamos lá. Primeira coisa, reações com bases. A substância conhecida dentro da química orgânica como ácido é o famoso ácido carboxílico. Se eu reagi-lo com uma base raiz mesmo, né? Como por exemplo um NaOH4, tá? Eu posso ter o seguinte: o Na, o sal, do sal, perdão, o Na do NaOH, ele vai trocar de lugar com o H do grupo hidroxila, pertencente ao ácido carboxílico. Bem aqui, opa, desculpa, bem aqui, ó. Então eles vão literalmente trocar de lugar. Isso vai criar o quê? Tá? Basicamente, vai criar água, olha só, HOH ou H2O. E aqui desse lado, ele vai criar um que a gente conhece como sal orgânico, que é o etanoato de sódio. Por quê? Toda vez, pela química, pela regra, toda vez que eu reajo um sal e um ácido e uma base, eu acabo formando um sal como consequência, tá? Neste caso, é um sal orgânico porque nós utilizamos um ácido orgânico, tá? Mas e se eu reagir um fenol ou algum álcool, né, com esse hidróxido de sódio? Olha que engraçado. Eu também vou formar uma substância, um sal orgânico, diferente do anterior, mas ele não deixa de ter um caráter salínico, tá? Então, o que que eu posso concluir, tá? Que sempre que eu reagir uma substância orgânica, tá? Com, desculpa, uma substância orgânica, seja ela um ácido carboxílico, seja ela um fenol, eu vou produzir um ácido, um sal e água. Agora, se eu fizer isso com um álcool comum, ela não vai reagir, tá? Só funciona para o fenol. Um álcool, né, um etanol, por exemplo, de posto, ele não vai funcionar. Propanol, etanol, somente um fenol. Tem que ter o grupo fenol, tá? Continuando. Parte número 2. Vamos falar um pouquinho sobre aminoácidos. Para quem não lembra, aminoácido é a menor porção de uma proteína. São os tijolinhos que formam as proteínas. A gente vê isso lá em bioquímica, um pouquinho em biologia, um pouquinho em química. E o grupo que funcional dele é a amina, por isso amino, e o ácido carboxílico, por isso ácido, tá? A fórmula geral de um aminoácido possui a amina de um lado, o ácido de outro, tá? E aí o que que vai acontecer, tá? O alfa-aminoácido são importantes por quê? Porque eles formam as proteínas, substâncias indispensáveis às células vivas. Nos vegetais e animais só encontramos alfa-aminoácidos. Não vai achar qualquer outro tipo de aminoácido. Tudo bem? Então, um aminoácido ele é feito de um grupo amina e um grupo ácido carboxílico. Por isso o nome extremamente sugestivo, tá? Isso aqui, para quem não lembra, dá uma revisada essa parte do alfa na parte de isomeria,
tudo bem? Ligação peptídica. Vamos lá. Isso aqui aparece bastante. Dificilmente alguém vai te perguntar o que é uma ligação peptídica. Mas para você resolver um exercício, às vezes você vai ter que ter a noção básica do que é. Então, é importante, tá? Principalmente em biologia, quando você está falando de bases nitrogenadas, genética, aquela biologia molecular. Então, é bom saber. Então, resumindo, vamos usar aqui o texto da apostila. É a ligação entre o grupo ácido, COOH, o ácido carboxílico, de uma molécula, e o grupo básico, que é o NH2, a amina, de outra molécula. Então, basicamente, usando aqui, ó, né, a imagem de cima, o COH, que é o ácido carboxílico, se liga no N2H. E assim você tem uma ligação de hidrogênio, que a gente chama, e permite, tá, que os aminoácidos se liguem e produzam as proteínas que a gente tanto precisa, tá bom? Olha só, né? Ah, não esqueça que no final produz água, tá bom? Então essa troca aqui, ó, de hidrogênios, né, e hidroxila vai produzir a água e as ligações ficam sobrando, se ligam, parecido com a esterificação da aula anterior. Continuando, tá? As proteínas que a gente tem, elas resultam da condensação de milhares de moléculas de alfa-aminoácido. A massa molecular em geral varia de 10.000 a 5, na verdade, 5.000 a 10.000, a 5 milhões de U, que é a unidade de massa atômica. Então, assim, pode ser desde 10.000, que é uma quantidade alta já, até 5 milhões. 5 milhões é uma proteína, uma senhora proteína, viu? E para fechar, a quarta parte, hidrólise de proteínas. Voltando aqui, ó, para quem lembra da aula de fotossíntese lá de biologia, tem a hidrólise. Quem lembra o que que é hidrólise? Hidrólise, basicamente, é a quebra da água, tá? Então, hidrólise de proteínas é você quebrar a água envolvendo é a quebra envolvendo proteínas, tá? Então, quando uma proteína é aquecida até a fervura em uma solução aquosa, ou seja, você pegou a proteína, jogou na água e fez a água ferver, tá? De ácido forte ou base forte, ocorre a sua hidrólise, ou seja, são quebradas todas as ligações peptídicas. Então você basicamente desmonta aquela proteína como se fosse um Lego. E as pecinhas do Lego são o quê? Os aminoácidos. Esse calor e a interação do ácido ou da base faz com que essas ligações aqui sejam rompidas, né? E grupos hidroxilas e hidrogênios entram aí no lugar para que você reverta a fabricação da proteína e agora você tem os seus aminoácidos. Isso é muito utilizado em laboratório quando você quer produzir um tipo de aminoácido específico, né? Ou desnaturar, quebrar, destruir algum tipo de proteína presente na solução. Tudo bem? A aula de hoje foi curtinha, até porque o conteúdo é curtinho. Eu vou ficando por aqui. Por favor, não esqueçam de olhar na descrição do vídeo, porque eu vou deixar um link de um forms para vocês responderem. Se atentem a este detalhe e não deixem de fazer. Tá beleza? Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.